Encare a situação. Já ouviu essa antes, né? Uma frase que usamos para dizer a alguém para ser corajoso e enfrentar seus problemas de frente. Mas e se eu te dissesse que a origem dessa expressão é muito mais sombria, ligada a decisões de vida ou morte em tempos de guerra? E que muitas das frases que usamos todos os dias escondem histórias de terror, medo e superstição que foram esquecidas com o tempo? Bem-vindo ao lado obscuro da sabedoria popular. Hoje, vamos abrir o caixão de alguns dos provérbios mais comuns e descobrir os passados sinistros que eles carregam. Prepare-se, porque depois disso, você nunca mais vai olhar para essas expressões da mesma maneira. Vamos falar sobre sinos tocando em túmulos, vigias noturnos protegendo cadáveres e feijões que poderiam selar seu destino. Você acha que conhece as palavras que usa? Vamos começar com uma que provavelmente todo mundo já ouviu. Salvo pelo gongo. Hoje, a gente usa essa expressão quando escapamos de uma situação difícil no último segundo. Tipo quando o sinal da escola toca bem, na hora que o professor ia fazer uma pergunta difícil. Mas a realidade por trás dessa frase é o material dos seus piores pesadelos. Antigamente, a medicina não era tão avançada. Pessoas entravam em comas profundos ou estados catatônicos e eram dadas como mortas por engano. O medo de ser enterrado vivo era tão real e tão difundido que as pessoas tomavam medidas extremas para evitá-lo. Imagine a cena. Você acorda na escuridão total. O ar é pesado, úmido e tem cheiro de terra. Você tenta se mover, mas está preso em um espaço apertado. O pânico se instala quando você percebe que está dentro de um caixão 6 palmos abaixo da terra. É um terror inimaginável, não é? Para combater esse medo, foi inventado o caixão de segurança. Era um sistema engenhoso, mas macabro. Uma corda era amarrada no pulso do defunto e passava por um buraco no caixão, ligada a um sino na superfície, perto da sepultura. Se a pessoa acordasse, ela poderia puxar a corda, tocar o sino e alertar alguém que estivesse por perto. Aquele som desesperado era a única esperança de ser resgatado. Ser salvo pelo gongo não era escapar de uma prova, era escapar da própria sepultura. E para garantir que alguém ouviria esse sino, existia um trabalho específico. O vigia do cemitério. Essa pessoa passava a noite no cemitério, ouvindo atentamente qualquer som que viesse dos túmulos recentes. O que nos leva a outro termo comum: turno da madrugada. Hoje, associamos essa expressão a trabalhar até tarde, seja num hospital, numa fábrica ou num escritório, virando à noite para terminar um projeto. A origem, no entanto, é bem mais sombria e está ligada diretamente aos vigias dos cemitérios. Durante os séculos XVIII e XIX, principalmente na Europa, havia um comércio ilegal e assustador: o roubo de corpos. Cadáveres frescos eram desenterrados e vendidos para escolas de medicina, que precisavam deles para aulas de anatomia. A demanda era alta, e os ladrões de túmulos, conhecidos como ressurreicionistas, eram figuras temidas, para proteger os entes queridos recém-falecidos. As famílias ricas contratavam guardas para vigiar o túmulo por várias noites, até que o corpo estivesse em um estado de decomposição avançado demais para ser útil. Esses guardas ficavam de sentinela no cemitério escuro e silencioso, enfrentando o frio, o medo e a solidão. O trabalho deles, esse turno da madrugada, era literalmente proteger os mortos dos vivos. Então, da próxima vez que você reclamar de ter que trabalhar no turno da noite, lembre-se que, pelo menos, você não está sentado num cemitério escuro, esperando que ladrões de corpos apareçam. A expressão que hoje descreve uma jornada de trabalho era, na verdade, uma vigília macabra. Agora vamos viajar um pouco mais para o passado, para a Grécia Antiga, e falar sobre uma expressão que usamos para revelar uma informação confidencial. Revelar o segredo, ou, em inglês, spill the beans. Parece inofensivo, certo? Talvez você imagine alguém derrubando um saco de feijões sem querer no mercado. Mas a origem dessa frase está ligada a um sistema de votação que podia significar vida ou morte. Na Grécia Antiga, em alguns processos de votação, especialmente em julgamentos ou para admitir novos membros em sociedades secretas, usavam-se feijões como votos. Cada votante recebia 2 feijões, um branco, que significava sim ou inocente, e um preto, que significava não ou culpado. Eles depositavam o feijão de sua escolha em uma urna de forma secreta. Ao final, a urna era virada, e os feijões eram contados. Agora,
Imagine a tensão. A vida de alguém podia depender da cor dos feijões que sairiam daquela urna. Se alguém por acidente tropeçasse e derrubasse a urna antes da hora, derramando os feijões, o resultado da votação secreta seria revelado prematuramente. Isso podia causar um caos imenso. Se a votação fosse para uma sentença de morte, revelar o voto antes da contagem oficial poderia levar a retaliações imediatas, ou a um julgamento anulado. O ato de revelar o segredo não era apenas uma fofoca, era uma quebra de protocolo com consequências potencialmente fatais. Um simples deslize poderia custar a vida de alguém. É fascinante e um pouco assustador pensar como essas histórias de terror se transformaram em expressões cotidianas. O medo de ser enterrado vivo, a necessidade de proteger os mortos de ladrões, e a ansiedade de um julgamento de vida ou morte foram suavizados e incorporados à nossa linguagem. A gente fala salvo pelo gongo sem pensar no pânico de acordar um caixão. A gente fala turno da madrugada sem imaginar a solidão de um vigia de cemitério. Usamos revelar o segredo sem sentir o peso de uma sentença de morte. Essa conexão com nossos medos e ansiedades modernos é o que torna essas origens tão relevantes. O medo da morte, da perda e da injustiça são universais e atemporais. Hoje, talvez não tenhamos medo de ser enterrados vivos, mas temos medo de ficar presos em situações sem saída, de nos sentirmos sufocados pela vida. O turno da madrugada moderno pode não envolver ladrões de túmulos, mas reflete nossa ansiedade sobre a cultura do excesso de trabalho e o esgotamento. E revelar o segredo ainda carrega o peso das consequências, onde uma palavra errada na era digital pode destruir reputações e carreiras. Conhecer essas origens nos força a olhar para a linguagem de uma forma diferente. Quantas outras expressões que usamos todos os dias carregam ecos de um passado sombrio que nós simplesmente esquecemos? A linguagem é como um museu vivo, cheio de artefatos históricos que usamos sem entender seu verdadeiro significado. E agora eu quero saber de vocês. Existe algum ditado ou provérbio que você sempre achou meio estranho ou perturbador? Deixe nos comentários. Vamos criar uma comunidade de exploradores da linguagem e descobrir mais desses segredos juntos. Então, da próxima vez que você ouvir um provérbio antigo, pare por um segundo. Pense na história que ele pode estar escondendo. As palavras que usamos têm poder. Elas carregam o peso de gerações, de medos, de superstições e de horrores esquecidos. Elas são a prova de que a história não está apenas nos livros, mas nos lábios de cada um de nós, esperando para ser redescoberta. É um lembrete arrepiante de que muitas vezes as coisas mais assustadoras não estão nos filmes de terror, mas escondidas à vista de todos, nas frases que repetimos todos os dias. O que mais estamos dizendo sem saber o que realmente significa? A curiosidade é o primeiro passo para uma compreensão mais profunda, não apenas da nossa linguagem, mas da nossa própria história como humanidade. Obrigado por embarcarem nesta jornada sombria comigo hoje. Se você gostou de desvendar esses mistérios macabros, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora uma boa história de terror.